Bom, falando sobre esse assunto da segurança pública, a gente tem aqui um levantamento do Instituto Paraná para compartilhar com quem está nos acompanhando sobre a percepção do brasileiro a respeito desse assunto, né? Ontem a gente já trouxe algumas informações, aliás, anteontem a gente trouxe algumas informações a respeito desse levantamento que foi feito pelo Instituto Paraná sobre aprovação de governo, candidatos que são colocados aí para a eleição do ano que vem. E sobre a segurança pública, a percepção da população é a seguinte, segundo esse levantamento. 45% dos entrevistados diz que piorou a percepção sobre segurança pública, a situação sobre segurança pública. Para 33% permanece igual. Para 17% melhorou. E 3% não sabe opinar. Então, você vê que tem um grande número dos entrevistados, quase a metade dos entrevistados, dizendo, na pergunta que é feita pelo entrevistador do Instituto Paraná Pesquisas, que a situação de segurança pública piorou. E isso é apenas a constatação daquilo que a gente recebe de retorno da nossa audiência, nas conversas que temos aí com os nossos entrevistados, com o retorno que temos também aqui dos ouvintes, dos nossos assinantes, de que realmente a segurança pública é o principal assunto a ser enfrentado. Não tenham dúvidas, viu, Thaís, Cláudio, Sônia, que esse é o assunto decisivo da eleição do ano que vem. A segurança pública será viu, Pedro? o assunto principal, vai superar qualquer outra discussão, Sônia. Qualquer outra discussão, até porque o tema segurança pública do Brasil, ele está correndo todo o mundo e já todas essas notícias a respeito do que aconteceu no Rio de Janeiro, a respeito da crise de segurança que o Brasil vive, os jornais estrangeiros estão fazendo o levantamento das necessidades da população, já projetando que o Brasil viverá uma eleição majoritária no ano que vem. E esse é o tema que está em primeiro lugar. Já tinha sido adiantado pelo Instituto Paraná Pesquisas antes do episódio e agora fica mais forte do que nunca. E a gente nota isso pelos discursos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que é como vocês bem observaram anteriormente. A Thaís observou no tema de abertura. Ao contrário do que se esperava, de uma fala mais voltada para a ideologia, a fala está voltada mais para a parte prática, porque as pessoas elas estão cansadas do que está acontecendo no Brasil. Gente, vocês sabem, eu passei férias agora recentemente, eu tive no Brasil. Primeira coisa que me falaram, tira sua aliança. Quer dizer, isso é para dizer o mínimo do que está acontecendo no nosso país. E essa é a percepção da nossa audiência, de todo mundo que nos acompanha todos os dias aqui, a gente recebendo. Que nós recebemos em tempo real, porque o nosso ouvinte, o nosso telespectador ajuda a gente a fazer o programa, ajuda a fazer o Jornal Gente. Pegando os números aqui, Pedro, 45,8 piorou, 33,9 tá igual. Mas igual de quê? Igual de uma coisa muito ruim. Ou seja, a grande maioria desaprova a segurança hoje no Brasil. Olha, eu vou contar uma coisa particular aqui, mas que acho que endossa isso que a gente está dizendo. Ontem estava voltando para minha casa à noite por uma grande avenida de São Paulo. Trânsito parado, como todas as noites, ainda mais nesses dias chuvosos aqui na capital paulista. E aí eu estava com um daqueles aplicativos que mostram o trânsito ligados para me indicar quanto tempo faltava, qual era a situação ali do percurso. Esse aplicativo é o Waze, acho que muita gente usa. Ele avisa quando tem polícia, quando tem alagamento, quando tem chuva, quando tem radar, quando tem pedágio. E tem ali uma outra possibilidade, que suponho eu exista só no Brasil, que é os usuários informarem quando tem assalto acontecendo. Então aparece ali um alerta. Região com questão de violência, algo assim. E aí aparecem, quando os usuários fazem ali as marcações, uns bonequinhos vestidos de presidiário. E aí você vê que você está chegando. Você está chegando ali perto daquele lugar, o trânsito está parado, e você começa a olhar em volta e fala, escuta, tem gente assaltando aqui, nesse lugar que eu estou, e eu não tenho como ir para frente, para trás, nem para o lado, nem como sair correndo. Se isso não é sensação de insegurança, meus amigos, eu não sei dizer o que é. Eu passei incólume, deu tudo certo, não sei se todo mundo que estava naquele ponto, naquele momento, teve a mesma sorte do que eu.
Então, eu queria inclusive chamar a atenção para isso, né, para esse faz de conta, porque a situação toda chega à situação limite que a gente viu no Rio de Janeiro esses dias, né, e assiste no tempo todo, porque os governantes, de uma maneira geral, eles apenas fingem, né, fingem que estão preocupados, fingem que estão agindo. A gente viu o ministro da Justiça ser pego na mentira, desmentido pelo próprio diretor da Polícia Federal, uma coisa constrangedora, Cláudio, né? foi tão constrangedor porque ele deu um chega pra lá no diretor da Polícia Federal, né? Foi. Ele deu tava encostado. o diretor Passa estava moleque. falando, dizendo, olha, de fato, a Polícia Federal do Rio de Janeiro foi procurada, mas veja bem, aí o ministro, mas com corpo mesmo, né? Ele é grandão, deu um chega pra lá e falou, não, deixa eu falar sobre isso. E aí desmentiu. Exatamente. E foi muito, muito triste, né? A criação desse escritório de emergencial no Rio de Janeiro, uma piada, minha gente, né? Mas é o velho truque da esquerda. É só você ver o número de ministros que os governos de esquerda têm no Brasil, né? O Lula tem 40 ministros, né? Por quê? Porque eles acham que, assim, criando o Ministério da Mulher, por exemplo, então isso já livra o presidente de qualquer tipo de iniciativas concretas, né? Em defesa da mulher. Por quê? Porque o Ministério mostra que ele é uma bandeira que ele impunha, mas não dá dinheiro, não tem protagonismo político, ninguém nem sabe quem é a ministra, enfim, ou ministro, é ministra, né, certamente, mas enfim, ninguém sabe quem é. E é assim, na tragédia do Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Está lá o Lula criando um Ministério Extraordinário de não sei o que do Rio Grande do Sul. Deu em nada, foi um fracasso. Foi outro constrangimento. Até hoje é um ministério que não produziu efeitos. Dinheiro até hoje suficiente, medidas adequadas, até hoje não chegaram ao Rio Grande do Sul, né? Mas serviu ali para o governo fingir que estava preocupado. A própria criação da Força Nacional de Segurança, eu sempre já repeti isso aqui várias vezes, isso é uma enganação. Se você for verificar o contingente da Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro, hoje, estacionado no Rio de Janeiro, 300 homens, entre policiais civis, militares, bombeiros, peritos, escrivães. E outra coisa, são categorias que obedecem a uma legislação de folga, né, uma escala de folga, que, na verdade, os 300, na prática, viram ali 60, 70 por dia, atuando na rua, não é? Então, assim, é uma enganação, porque é uma forma que o governo encontrou, o governo federal, de fingir que está presente ali também no combate ao crime. É tudo fingimento, né? Enquanto o Brasil as autoridades não se derem conta de que é necessário tomar uma providência, ou esses caras vão tomar o poder em algum momento, eu não tenho dúvida nenhuma de que a situação só vai piorar. Antes de a gente mudar de assunto, Thaís, rapidinho, daqui a pouco você vai ouvir na Rádio Bandeirantes, também em Band News TV, mais informações sobre a ação de uma quadrilha, já que a gente está falando de segurança pública, que atacou uma agência do Banco Itaú, na cidade de Cacoeté, no Paraguai, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Grupo formado por 15 a 20 criminosos utilizou explosivos para detonar o cofre, caixas eletrônicos do banco. Em seguida, ainda enfrentou a polícia com um intenso tiroteio. São informações da ABC Color, que é uma emissora lá paraguaia que está passando as informações para nós a respeito desse assunto. Daqui a pouquinho, mais detalhes dessa ocorrência da madrugada.